você para pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia agora. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo, a palavra do poderoso Deus, falando ao meu e ao seu coração. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11, assim diz as Escrituras. E logo os irmãos enviaram à noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegaram lá e foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estavam de acordo com aquilo que pregavam. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo, quando saiu para a sua segunda viagem missionária, que ele queria visitar os crentes, visitar as cidades por onde ele e Barnabé haviam passado e haviam constituído as novas igrejas. Agora Paulo, nesta segunda viagem, ele sai com o objetivo de confirmar a fé dos irmãos, com o objetivo de confirmar a fé de cada crente naquelas cidades por onde eles haviam passado. A Bíblia diz que eles passaram por uma cidade pequena chamada Bereia, e ele ficou espantado, ele ficou maravilhado, porque os moradores de Bereia se mostraram um pouco mais nobres, mais inteligentes, mais espertos, mais amáveis. E a Bíblia diz que quando eles entraram na sinagoga e eles começaram a pregar a palavra de Deus, ele percebeu que havia um ambiente favorável. Por quê? Porque os bereitas ouviam a palavra de Deus de bom grado, de boa vontade. Eles tinham alegria em ouvir a palavra de Deus, eles sentiam prazer em ouvir a palavra de Deus, ao contrário de Tessalônica, ao contrário de Éfeso, ao contrário de Corinto, ao contrário de muitas cidades que Paulo passou e pregou a palavra de Deus e foi perseguido, e foi maltratado, e foi até apedrejado. Em Bereia era diferente. Eles recebiam a palavra de Deus com alegria, eles ouviam a palavra de Deus com amor, eles ouviam a palavra de Deus de bom grado. E isto traz para nós uma escola, traz para nós um ensinamento, traz para nós um aprendizado. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, isso traz alegria ao nosso coração, significa que nós estamos sendo como os bereitas, estamos sendo nobres, estamos sendo melhores, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus, e todas as vezes que eu recebo a palavra de Deus no meu coração, e todas as vezes que eu atento para a palavra de Deus e a recebo, eu sou abençoado, minha fé é multiplicada, a bênção de Deus é posta na minha vida. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: filhinhos, eu vos escrevi, porque sois forte, a palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. Você quer vencer o maligno? Você quer vencer a tribulação? Você quer vencer as guerras, as perseguições? Você quer vencer as batalhas? Você precisa guardar a palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo nesta palavra que os bereitas receberam a palavra de Deus de bom grado. Eu quero te dizer uma outra coisa: receber a palavra de Deus de bom grado significa recebê-la por amor, significa recebê-la por prazer, recebê-la com alegria, mas não significa recebê-la por necessidade.
não significa recebê-la por intenções secundárias, não significa receber a palavra de Deus por algum objetivo físico e material. Não, você vai ouvir, aprender e obedecer a palavra de Deus porque você ama Deus, porque você ama a palavra dele, porque você quer aprender, porque você quer obedecer, porque você quer agradar aquele que te chamou. Então, seja um bereíta. Eles receberam a palavra de Deus de bom grado, sem segundas intenções. A Bíblia está dizendo que eles também receberam a palavra de Deus muito melhor do que os tessalonicenses, mas eles, quando recebiam a palavra de Deus, eles não diziam amém para aqueles que ouviam. Não. Quando Paulo pregava, quando Paulo falava, quando Paulo ensinava, quando Paulo esfoliava a lei, quando Paulo fazia menção dos profetas, eles davam glória a Deus, eles recebiam de bom grado, mas eles faziam uma segunda coisa que você precisa aprender a fazer. Eles examinavam para ver se aquilo que estava ouvindo era aquilo que estava escrito. Está vendo a nobreza deles? A nobreza deles constituía exatamente nisso. Tudo aquilo que eles ouviam, eles examinavam as escrituras para ter convicção, para ter certeza se aquilo que eles estavam ouvindo era verdade. Porque muitas das vezes você vai à igreja e você ouve uma pregação eloquente, você ouve uma pregação fervorosa, você ouve uma pregação aparentemente, entre aspas, poderosa, mas antibíblica. E não existe palavra poderosa antibíblica. Não existe palavra poderosa quando ela não está encaixada, enquadrada nas Escrituras. Por isso é necessário que você conheça, para que você não diga amém a tudo que você ouve. E eu te dou um exemplo. Uma certa feita eu estava num culto de jovens, e um jovem estudante de teologia, um seminarista, estava pregando a palavra de Deus. E ele disse que Jesus desceu lá no inferno. E ele disse que Jesus foi tomar a chave do diabo. E sabe o que foi que Jesus fez? Deu um golpe de Kung Fu no diabo. Como é que um indivíduo pode pregar uma bobagem dessa? Como é que um camarada pode pregar uma besteira dessa? O meu Jesus não bate, o meu Jesus apanha, o meu Jesus não grita, o meu Jesus se cala, o meu Jesus não ofende, o meu Jesus é ofendido. A Bíblia diz que ele manda seguir o exemplo dele, ele é manso e humilde de coração. Mas aquele pregador disse que Jesus deu um golpe de Kung Fu no diabo. Meu Deus do céu, sabe qual é o mais triste? Não é a burrice do pregador, não é a estupidez do pregador, não é a ignorância do pregador, é a ignorância da igreja. Porque quando o pregador disse uma bobagem desta, a igreja saltou de alegria, a igreja pulou de alegria dizendo que Jesus era bom de briga. Meu Deus do céu, isso é uma pregação diabólica, isso é uma mensagem infernal, tirando a glória do verdadeiro Deus, roubando a glória do unigênito Filho de Deus. Ele venceu, ele subiu aos céus, sentou ao trono de Deus, não porque bateu em alguém, não porque quebrou tudo, nem porque deu golpes Kung Fu, mas porque ele apanhou, porque ele se humilhou, porque ele foi crucificado, porque ele desceu à sepultura e ressuscitou. Por isso ele venceu, não por causa da bobagem desta. Por isso Paulo está dizendo, os moradores de Bereia eram nobres, e a sua nobreza significava esperteza, a sua nobreza significava, eles eram inteirados de coração, eles buscavam a verdade das Escrituras, eles não diziam amém para qualquer coisa, eles não pulavam por qualquer coisa, eles não davam glória a Deus por qualquer coisa, tinha que estar baseado nas Escrituras, a palavra tinha que ser verdadeira. Quantas vezes a Bíblia diz, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos dos falsos mestres. Paulo escreve para Timóteo dizendo, amontoarão doutores para si mesmos, pessoas que não conhecem, pessoas que não sabem nada,
pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus, não conhecem a verdadeira palavra, mas para mostrar que sabem, para fazer parecer que conhecem Deus, inventam, aumentam, diminuem, criam fábulas para dizer que são alguma coisa. Paulo diz: acautelai-vos, fujam desses pregadores que pregam uma palavra mentirosa que não está baseada na verdade. Meu amigo, você precisa ser nobre, você precisa ser um bereíta. Os bereítas, eles ouviam a palavra de Deus com alegria, mas examinavam para ter certeza se aquilo estava escrito. Os bereítas, eles tinham uma ousadia, eles não tinham preguiça, eles não tinham timidez, eles não eram covardes, não, eles eram ousados, eles examinavam para ver se aquilo que estavam ouvindo era verdade. O tempo que estamos vivendo é tempo de trevas. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, Paulo diz que nós vivemos um tempo em que os homens estão transtornando o Evangelho de Cristo. Transtornar significa falsificar. Quando a Bíblia manda dar gratuitamente aquilo que de graça você recebeu, os homens estão cobrando pelo milagre, cobrando pela oração, cobrando pela campanha, cobrando pelo culto, cobrando por tudo aquilo que você faz dentro da casa de Deus. A Bíblia manda dar gratuitamente. A Bíblia diz que quem mandou foi Jesus, o Filho de Deus. Dai de graça o que de graça recebeste. Mateus capítulo 10, você encontra esta palavra. Se você quiser examinar, se você quiser aprender como faziam os bereítas, eles não tinham vergonha, os bereítas não eram tímidos, os bereítas, eles saíam e pregavam a palavra de Deus, e eles ouviam a palavra de Deus, e eles examinavam. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 10, lá no versículo 7, 8, diz assim, lá no finalzinho do verso 8, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Esse é o Evangelho de Cristo, essa é a palavra de Cristo, e eu sou bereíta, bereíta por nascimento, até no fio do cabelo, eu sou bereíta no sangue. Não como qualquer coisa, não ouço qualquer coisa, não dou ouvido a qualquer profeta. Por quê? Porque tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Dai de graça o que de graça recebeste. Quando alguém te cobra alguma coisa dentro da igreja, você já sabe, está fora das escrituras, está errado, está errado, está errado. Não caia nesta, seja bereíta, seja nobre, não aceita mentira, não aceita o evangelho transtornado, não aceita o evangelho paraguaio, não aceita o evangelho chinês, não aceita o evangelho falsificado, mas aceite o evangelho genuíno de Jesus Cristo, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Os bereítas eram nobres, eles ouviram Paulo. Não foi um Toninho, eles ouviram Paulo, não foi um Marquinho, eles ouviram Paulo, não foi um José, nem um Chico, nem um Pedro, nem um Tião, foi Paulo, o grande apóstolo. Mas mesmo assim, eles não engoliram a pregação de Paulo, eles não escutaram a pregação de Paulo e saíram pulando um pezinho só, não, eles foram para casa, depois de examinar as escrituras e ter convicção de que Paulo estava pregando a verdade, então eles deram glória a Deus, então eles ouviram a palavra do evangelho, então eles acreditaram no evangelho. A palavra diz aqui que uma grande multidão creu na pregação de Paulo depois de ter examinado as escrituras, depois de ter confirmado que a palavra era a palavra da verdade. E aí, meu amigo? E aí, meu irmão? Minha irmã? O que é que você tem comido? Que tipo de palavra você tem dado amém? Que tipo de palavra você tem dado glória a Deus? Você é daquele tipo que abre a boca e dá glória a Deus para tudo que ouve? Ouve, mas não escuta? O pastor pregou, foi uma bênção, glória a Deus. O que ele pregou? Não lembro. E onde ele leu? Não sei. Onde você estava então?
Onde é que você estava então? No culto ou na praça comendo pipoca? Porque você estava na igreja, você disse que o culto foi uma bênção, que Deus usou o pastor poderosamente, mas você não sabe o que foi que ele falou e nem que texto que ele leu. Que vergonha, que pobreza, que miséria. Seja bereíta, meu filho, acorda. Seja bereíta, acorda, minha irmã. Seja bereíta, ouça a palavra de Deus. Tenha convicção de que a palavra de Deus está sendo pregada. Tenha convicção de que o que você está ouvindo é a voz de Deus. Tem que estar acordado. Paulo escreve em Romanos capítulo 13, ele diz: é tempo de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós a recebemos. Salvação está chegando, o dia do arrebatamento está chegando, e se você não se alimentar da verdade, você vai ficar do lado de fora. Se você não se alimentar da verdade, você vai para o inferno, e é da sua alma que eu estou falando. Você não tem duas almas e nem duas chances, é uma chance só. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, Paulo diz: desperta tu que dorme. Você que vai na igreja, pula e não escuta nada. Você que vai na igreja, pula e não ouve nada. Você que vai na igreja, enrola a língua e fala um monte de coisa que você não faz ideia do que está falando. De repente está até soltando palavrão e você não sabe, porque você não tem mínima condição de entender o que está falando. Ao invés de aprender com Paulo, aprender com a Bíblia, Paulo escreve em Coríntios 14, Paulo diz que é para nós ouvirmos a palavra, é para nós aprendermos em silêncio, é para nós ouvirmos na nossa própria língua, porque falar em línguas é lindo, mas não serve para edificar ninguém. É lindo, mas não serve para levantar e construir nada. Você tem que aprender é a palavra de Deus. Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, ele diz: desperta tu que dormes, saia do meio dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Como você vai ser esclarecido? Pela verdade, pelas Escrituras, pela palavra de Deus, aquela que Jesus orando, em João 17, verso 17, ele ora ao Pai e diz: Pai, guarda-os da verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus quer te ensinar a verdade. Jesus quer que você aprenda a verdade, para que você ande por ela, porque sem ela você não pode alcançar a vida eterna. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos os nossos ouvintes, cada um dos nossos irmãos que ouviram a Tua palavra, que nesta manhã aprenderam que nós precisamos nos tornar bereítas, precisamos acordar do sono e parar de ficar pulando no pezinho só, e parar de ficar rodopiando, sem ouvir nada, sem aprender nada, sem entender nada. Entramos vazios e saímos igual saco furado. Deus, em nome de Jesus, desperta a igreja a ser nobre, a ser estudante, a ter mais zelo pela palavra, a examinar as Escrituras, a aprender a verdade, a aplicar a verdade nos seus corações, para andar por ela, para se edificar, para se fortalecer, para que quando chegar os dias maus, possam estar firmes e resistir tudo aquilo que não é bom. Paulo diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades. Por isso Paulo diz que nós temos que nos revestir da palavra, e outra vez da palavra, e depois da fé, e por último da oração. Paulo diz 4 vezes a palavra, Paulo diz a oração, e Paulo diz a fé. Nós temos que juntar a palavra e a fé, juntar a palavra, a fé e a oração, e assim, ó Deus, nós venceremos todos os males. Por isso eu oro e abençoo a tua igreja, abençoo o teu povo e abençoo os teus filhos, em nome de Jesus.
para a glória do teu nome. Assim seja.